Olá, meus amores, boa tarde. Então, vamos lá. Hoje nós vamos fazer um breve resumo sobre as funções inorgânicas pertencentes ao grupo das bases, ok? Então, como nós sabemos, as bases, elas são o quê? São compostos iônicos. O que é um composto iônico? Composto iônico é aquele composto que forma ou é formado por íons. Íons são aquelas substâncias que apresentam uma carga elétrica que pode ser positiva ou negativa, ok? Que podem ser prótons e os ânions, ok? Tá, nós temos os prótons e os ânions, que eles formam essa substância iônica e que caracteriza as bases é o fator desse composto iônico no processo de dissociação ou no processo de separar essas cargas positiva e negativa, acontece a liberação da molécula de OH-, ok? Essa molécula de OH-, ela é composta tanto por oxigênio quanto por hidrogênio. Só que quando a gente estuda os ácidos, a gente vê a dissociação iônica formando compostos caracterizados pela presença de um H+. Quando a gente fala de base, nós vamos falar de compostos iônicos que liberam carga negativa, tá? E essas cargas negativas são chamadas de ânion, não é isso? Olha aqui, ó, liberando o OH como único ânion. Aqui nós temos um exemplozinho. Aqui nós temos uma molécula, tá bom? Ou melhor, um composto iônico. Por que um composto iônico? Pela presença das suas cargas positivas e negativas. Aqui houve-se a chamada dissociação, a separação de cargas, onde o Na ele veio com a sua carga positiva e o OH- veio com a negativa. Então, todas as bases, elas são caracterizadas após a separação ou após a dissociação, pela formação dessa molécula OH-. Ah, tá, professora, OH-, mas toda molécula ou todo composto ele é formado por uma parte negativa e uma parte positiva, não é isso? Exatamente. Aqui nós temos um exemplo, já iniciando a nomenclatura. Olha só, como é dada a nomenclatura? É uma regra geral. O hidróxido está se referindo à molécula que foi dissociada, o OH-. Trazendo ele para cá, nomeando ele é chamado de hidróxido. Só que na nomenclatura, nós vamos acrescentar a preposição de. Como nós vimos aqui que houve a liberação de um ânion, nós precisamos de um cátion. Por quê? Porque nós estamos trabalhando uma molécula e a molécula ela deve ter uma parte positiva e uma parte negativa. Ou se tem uma positiva, ele precisa de uma negativa. Como é que nas bases é liberado uma carga negativa, eu preciso de encontrar uma molécula dotada de carga positiva para me estabilizar esse meu composto. Então vamos lá. Aqui nós temos o nome dessa molécula, sempre será hidróxido, tá ok? Hidróxido. Toda molécula de OH-, ela vai ser chamada de hidróxido. Preposição de, obrigatório, é uma regra geral. Hidróxido de, regra geral. O que é que vai mudar, professor, então? O nome do cátion que vai vir aqui. Pode ser o Na+, pode ser uma molécula de sódio. Se é o Na+, vai ser o quê? Hidróxido, porque está se referindo à molécula de OH-, a preposição de e o elemento químico. Mas, professora, por que o OH está depois do Na+? Porque regra também da IUPAC afirma que todo composto ele é formado por uma parte positiva e uma parte negativa. Primeiro positivo, depois negativo. Falando sobre solubilidade.
quais são os elementos, quais são as bases solúveis. Aqui nós temos como bases solúveis aquelas que pertencem à família 1A, a família dos alcalinos e também a amônia, tá ok? Amônia. E os que são parcialmente solúveis, a família 2A. Qual é a família 2A? A família dos alcalinos, mais os alcalinos terrosos. E os insolúveis são os demais elementos químicos que pertencem à tabela periódica. Aqui nós também temos outra classificação, que é as variações de NOx. Existem bases que ela tem um NOx, que a única coisa que difere, na verdade, uma da outra é o NOx. Vamos usar aqui o exemplo do sódio. Vamos colocar aqui deixa eu achar aqui um pincel. Vamos colocar aqui, nesse NOx preguiçoso, o NaOH2, ok? E aqui embaixo eu vou colocar o NaOH3. Qual é dos dois compostos aqui que apresentam o maior número de NOx? Vai ser o OH3 ou OH2? Obviamente que o menor é o que apresenta 2 e o maior é o que apresenta 3. Então, o que apresenta um NOx mínimo, ele vai ser chamado de hidróxido. No caso aqui, nós estamos falando do sódio. Então, esse é hidróxido de sódio 2. Lembrando que esse exemplo que eu dei aqui, eu não vou usar nem a preposição, a terminação oso, nem a ico. Porque o elemento sódio, ele só pode ser representado com a nomenclatura romana, tá? Mas se eu tivesse colocado o boro, ia ficar o quê? Hidróxido boroso. Se eu tivesse colocado aqui, né, o boro, ia ficar o quê? Hidróxido bórico. Então, quando você usa essa preposição e essa terminação ico e oso, você tira a preposição de. No entanto, você quer usar a nomenclatura, né, a romana que nós chamamos, você vai colocar a preposição de. Por exemplo, aqui, usando ainda o exemplo do Na, que eu falei para vocês que ele só recebe uma nomenclatura romana. NaOH vai ficar o quê? Hidróxido de sódio, que é esse exemplo aqui, ok? Então, não se usa a preposição de quando vamos nomear as bases usando a terminação oso, nem a terminação ico. Quando nós formos usar a nomenclatura romana, aí nós usamos a preposição de. Hidróxido de sódio 2, hidróxido de sódio 3, hidróxido de alumínio 1, hidróxido de alumínio 4, ok? Bom, pessoal, essa é uma breve explanação desse conteúdo. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre as bases. Qualquer dúvida pode perguntar, ok? Beijinho da professora.